Thaís, foi bom que vocês me alertaram. Thaís, conte um pouco para os nossos ouvintes como é que está a vida dos bancários durante agora a pandemia, né? A gente sabe que uma parte dos bancários estão em teletrabalho, mas outros estão lá na linha de frente, inclusive ajudando, porque a atividade bancária, em várias medidas, é um serviço essencial, teve o pagamento dos auxílios emergenciais. Conte um pouquinho como é que está essa vida dos bancários durante a pandemia. Então, a categoria bancária é bastante heterogênea, então é difícil falar porque isso está mudando muito rápido, mas até recentemente, por exemplo, você tinha mais ou menos 70% da categoria trabalhando em agências. Você tem um processo de alteração tecnológica mesmo, que tem feito cada vez mais ter mais gente nas áreas internas, teleatendimento, e cuidando da infraestrutura digital do banco e de resolver os problemas internamente. Mas ainda tem uma grande parcela da categoria que está ali na linha de frente das agências. Bom, quando começou a pandemia, você teve uma situação bastante complicada, porque, por um lado, os bancários tinham muito medo de estar ali no atendimento. Quem depende mais do atendimento presencial são os trabalhadores mais carentes, então tem essa sensação contraditória aí, porque, por um lado, você sabe a importância de manter os bancos para as pessoas continuarem tendo acesso ao seu dinheiro, por assim dizer, mas você tinha muito receio da contaminação. Até como parte, né, do esforço aí de isolamento coletivo, as agências estavam trabalhando em turnos, então metade do pessoal trabalhava de cada vez. Só que muitas vezes as agências são tão pequenininhas hoje em dia, tem muita agência com 3, 4 funcionários. Então, não dá para fazer revezamento, porque senão você vai deixar 2 pessoas trabalhando, entendeu? Então, esse revezamento foi, em grande parte, teórico, né? Esse revezamento das pessoas trabalharem uma semana, folgar uma semana, trabalhar presencialmente uma semana, em home office uma semana. E, de toda forma, foi... então, você teve, por um lado, toda uma política dos bancos falarem que eles são responsáveis socialmente, que não iam demitir ninguém, que o importante não eram as metas e etc. Foi uma coisa que, inclusive, sensibilizou muito os bancários. Então, teve colega que me falou, não, porque hoje teve live lá com a superintendência regional e o superintendente estava chorando, os bancários estavam chorando, porque estava todo mundo sensibilizado com a importância do nosso trabalho e tal. O problema é que isso mudou, assim, a pandemia não passou e essa sensibilidade social dos bancos passou. Então, assim, ali por abril, maio, a gente já estava sendo cobrado por meta de venda de novo, a gente já estava com uma rotina muito mais parecida com o normal. Então, a agência está fechada, todo mundo que chega na porta da agência, os bancários vão atender para tentar fazer a pessoa não entrar na agência, para não gerar acúmulo, para não gerar aglomeração. Mas os bancários que não estão atendendo ao público estão tentando fazer venda pelo telefone, porque estão sendo cobrados pelas metas. E isso está bem impactante. Assim, essa semana, eu trabalho em área interna, né? Mas essa semana eu fiquei bem chocada. Eu tive que sair para ir no médico e passei por várias agências. O tamanho das filas, assim, é bem assustador. É um negócio que a gente sabe na teoria, de ouvir os colegas e tal, mas quando você vê a quantidade de gente na fila dos bancos, tá bastante impactante, assim, né? Então a gente tem a sensação de que a gente nunca trabalhou tanto, e principalmente agora, nesse último período, cada vez mais ameaça de demissão, de corte, de pressão, de que tem que vender, senão vai ser demitido, que tem que produzir, senão vai ser demitido. Então, tem essa sensação de que queda nos lucros, queda, trabalho diferenciado pela pandemia, mas a sensação é de que a gente nunca trabalhou tanto. Home office também é trabalho, é bastante puxado, então você tem aí um montão de sentimentos bastante contraditórios na categoria, assim, porque tá uma fase bem difícil. Thaís, aproveitando você, a gente até conversou numa edição há uns 3 programas atrás sobre o Pix, né?
o Pix, que é o sistema de pagamentos eletrônicos administrado pelo Banco Central, ele deve substituir o TED, o DOC, né, que ainda estão em vigor, mas a custo, ou pelo menos sem tarifa, a combinação é sem tarifa. O Pix, você acredita, como também outros mecanismos de automação, né? Eu mesmo, como correntista de banco, meu banco me pressionou a usar cada vez mais o aplicativo de celular, né, o Home Bank. Contribui ou não para as demissões, você acredita? O processo de automação. Olha, a tecnologia no sistema financeiro, ela, historicamente, todos os avanços tecnológicos levaram à demissão, à redução da categoria. Poderia levar a mais gente no atendimento, a menos fila, a um tratamento mais exclusivo, mas não é o que a gente tem visto. Então, com o Pix, assim, porque tem uma série de pressões. Os bancos, nos debates internos, nas campanhas de endomarketing, né, de marketing interno, os bancos falam muito que tem o Pix, e mais do que tem o Pix, tem a competição com as fintechs. Então, todos os bancos têm falado muito sobre isso. Que está vindo aí as fintechs, né, ou seja, empresas de tecnologia que atuam, que prestam serviços de intermediação financeira. E os bancos colocam o tempo todo, não, porque agora as pessoas vão poder fazer as transações pelo Facebook, então ninguém mais vai ter conta, por isso a gente precisa prestar um atendimento de excelência, de mais qualidade e reduzir os custos drasticamente. Então, as tecnologias têm servido de justificativa para uma pressão muito grande para o aumento da rentabilidade. E a gente tem que pensar assim, aumento da rentabilidade para um banco é cobrar mais tarifa, é cobrar mais juros e reduzir inadimplência e diminuir funcionário, entendeu? Não tem muito... tem um processo de tentar oferecer mais empréstimos para mais pessoas, mas também tem um processo de mais juros, mais tarifa, a gente chama de rentabilizar os clientes, então que cada cliente dê mais retorno para o banco, né? Daí, como que eu vejo, pensando no Pix em particular, eu acho que tem uma particularidade, porque o Pix, ele é uma ferramenta do Banco Central, que as transações, seja no mesmo banco, seja em outro banco, todas as transações vai custar 1 centavo. Para eu mandar um dinheiro para o Almir, mesmo a gente trabalhando com bancos diferentes, vai custar 1 centavo, o custo total dessa transação. Porque o Pix facilitou tudo. E por isso, como o custo para os bancos é de 1 centavo, eles não estão cobrando tarifa para a gente. E a tendência é isso se generalizar bastante. E daí você tem essa preocupação. Então o Pix vai roubar os empregos dos bancários? Eu acho que, de certa forma, o Pix ajudou a que os bancos tradicionais, os grandes bancos, os bancos comerciais, esses bancos que empregam mais, eles agora, por conta do Pix, eles têm mais condições de competir com o Facebook fazendo intermediação financeira, por exemplo, ou com outras fintechs, ou com outras empresas que são de tecnologia que já nascem mais ágeis. Com o Pix, você, de certa forma, você fideliza o cliente, né? Porque a partir do momento que você cadastrou um Pix lá, para você receber dinheiro vinculado à sua conta, você só vai sair daquele banco quando aquilo lá estiver te incomodando muito. E assim, o lucro dos bancos e a própria necessidade de atendimento, necessidade de serviço, continua. Então, assim, eu não converso com colegas que falaram, depois da pandemia diminuiu o serviço. Talvez nas primeiras 2 semanas, na cidade que o isolamento social pegou mais, talvez tenha diminuído o serviço, mas no geral a sensação é de que o serviço aumentou. Tanto serviço de atendimento, serviço interno, tipo, o fluxo de dinheiro continua acontecendo, então a gente ainda tem demanda. Só que para garantir que o lucro não caia, independente da situação do país, os bancos estão demitindo. Então, o Pix é muito mais uma justificativa do que um motivo em si para a redução dos empregos, na minha visão.
Mas ajudar, tipo, o Pix ajuda a manter os grandes bancos, né? Ajuda que as pessoas migrem menos para os bancos, para as fintechs, para os bancos mais novos que geram menos empregos. Então, eu acho que a pressão real a culpa não é da tecnologia, a culpa é de uma decisão de rentabilizar, de buscar a manutenção dos lucros em patamares estratosféricos, não da tecnologia em si. Não sei se ficou claro, porque eu acabei falando de muitas coisas, né? Não, foi sim, foi sim. Thaís, qual é o prejuízo para os clientes e para as atividades, para os empreendimentos econômicos atendidos pelos bancos com as demissões, né? A gente pode até supor mais filas, mas conta aí um pouco para a gente isso. Assim, ó, é importante falar. Estão cortando vagas no atendimento, muitas, e muitas vagas nas áreas internas. Então, assim, a gente pode assumir que essa diminuição nos empregos. Bom, primeiro que é menos empregos bons, empregos sindicalizados, empregos com alguns direitos na economia, ou seja, menos dinheiro que sai dos bancos na forma de salário. Você pode ter uma redução na qualidade do serviço prestado pela redução do atendimento. A gente não sabe até que ponto isso vai ser compensado pelo aumento da tecnologia, né? Mas eu acho que um ponto bastante sensível para a população no geral, para os clientes, é o fechamento de agências. Então, para reduzir custos, os bancos estão enxugando muito a estrutura de atendimento presencial. Então, para a gente ter uma noção, o grande banco laranja aí do Brasil, fechou 272 agências de setembro do ano passado para setembro desse ano. O Banco Vermelhinho Brasileiro fechou 772. O Banco Vermelhinho Espanhol fechou 149 agências. Em tese, o Banco Amarelo não fechou nenhuma agência, mas a gente sabe que fechou várias, na verdade, porque muitas agências. A gente sabe, o Brasil tem muito problema de segurança pública. Então, o que o banco está fazendo, que esse banco que eu conheço está fazendo, muitas agências que estão sendo assaltadas, que estão sofrendo, então chega lá um assaltante e explode a agência numa cidade do interior, o banco fecha aquela agência provisoriamente, mas nunca mais abre. Então, em tese, não fechou mais nenhuma agência, mas as agências estão fechando. Eu acho que isso é parte, né? Esse fechamento em massa das agências atinge muito o interior, muitas cidades pequenas, então quem mora mais longe dos bancos só vai ter possibilidade de resolver seus problemas pela internet mesmo, porque a agência da cidadezinha está fechando. E acarreta em demissão e muita gente para cada agência. Então, também, dados de setembro de 2019, comparando com setembro desse ano. No Banco Laranja, você tinha 11.500, mais ou menos, arredondando, né? Clientes por agência em setembro de 2019. Agora você tem 12.500 clientes por agência. No banco, na Caixa Econômica Federal, vou falar logo, você tinha 24.500 clientes por agência em setembro do ano passado e agora você tem 35 mil clientes por agência. Então, assim, a possibilidade do seu gerente te dar uma atenção, resolver o seu problema, fica prejudicado, ainda que tenha uma pressão muito grande por excelência de atendimento. A gente tem essa pressão e ninguém gosta de ver o cliente bravo, de cliente nervoso lá, de fila grande. Isso não é uma situação de trabalho agradável para nenhum bancário, né? Mas o fato é que a sobrecarga de trabalho está cada vez maior. Thaís, queria que você pudesse falar para a gente o que está acontecendo com esses bancários demitidos, né? Me passou um pouco, eu cheguei até
esqueci de falar para você. Você tem algum informe? Como é que está acontecendo as demissões? O que esses trabalhadores estão fazendo da vida? Especialmente no momento de profunda de crise econômica, né? Como é que está a vida dos ex-bancários, agora ex-bancários? Sim, sim. A gente, tradicionalmente, o movimento sindical ainda reivindica que essas pessoas são bancários, né? A gente fala que são bancários demitidos. Inclusive porque muitos estão aí no mercado procurando emprego em outros bancos e tal. Mas uma coisa muito triste, assim, que a gente tem visto acontecer, que assim, bancário sofre uma epidemia de problemas psicológicos e psiquiátricos, né, de adoecimento mental. Uma coisa complicada que a gente notou em alguns bancos nesse último período, e em especial no Laranjinha, tem sido uma. É difícil provar isso, mas muitos colegas que relatavam estresse, que relatavam que já estavam sentindo sintomas físicos do estresse no seu exame periódico, logo depois do exame periódico estão sendo demitidos. Ou colegas que tinham já histórico de afastamento por síndrome do pânico, depressão, etc., ainda que a pessoa estivesse melhorando, superando seus problemas, superando suas dificuldades, essas pessoas estão sendo, parecem estar sendo o público preferencial das demissões. E outras pessoas com problemas de saúde crônica. Então, assim, obviamente nenhum banco admite isso, mas é uma impressão que a gente tem tido dentro da categoria e que é muito triste, assim, é muito preocupante. Também tem tido uma preferência por demitir o pessoal com mais tempo de casa. Então, em alguns casos, a pessoa já está ali próximo da época de se aposentar e a demissão antecipa esse processo de aposentadoria. Em alguns outros casos, a pessoa, principalmente esses casos que a pessoa já estava adoecendo, a demissão claramente não tem um impacto favorável na saúde mental dela, né, na saúde mental e física. Então, alguns colegas, quadro de depressão, de problemas psicológicos piora. Muita gente vai tentar ou uma recolocação no mercado, em outras instituições financeiras, ou empreender, né? Pegar o FGTS aí e tentar empreender. Mas tem sido uma situação bem difícil, né? Porque é um momento difícil para ser demitido, é um momento particularmente cruel, assim. Então a gente tem visto bastante história complicada. E é isso, uma sensação de terrorismo dentro dos bancos, uma sensação de que eu não sei se eu vou ser a próxima, se eu não sei se eu vou ser o próximo. Mesmo nos bancos públicos, você está tendo muita transferência, a Caixa já fez sei lá quantos PDVs, vai estar abrindo outro agora. No Banco do Brasil, muita rádio peão de que vai ter plano de demissão voluntária. Então, a situação tá bastante difícil nesse sentido. Assim, você vê muita gente que está trabalhando nos bancos já tentando pensar um plano B, mas com a economia desse jeito não é fácil pensar um plano B também, né? Thaís, a gente já está na reta final aqui da nossa entrevista, né? Eu já estourei, deixei estourar o tempo, mas eu queria que você... eu sempre atrapalho. Não, até foi eu que eu fiz mais perguntas, deixei você responder com profundidade, deixei você falar, mas eu queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes um pouco sobre uma contradição em termos, né? A gente chegou a registrar, os bancos estão tendo lucros, você falou, ó, as demissões são para manter o patamar de lucros que os bancos estavam tendo antes da pandemia. Então, eles estão enxugando custos, aproveitando, né, a situação para enxugar custo, que é demitindo. Os bancos, muitos lucros. E como é que eles conseguem, né, na visão de vocês bancários, ter tantos lucros em plena, uma profunda crise econômica? É um setor da economia que está tendo, né, porque várias atividades econômicas tiveram suas atividades suspensas, encerradas, os bancos, em parte, não, né, mas continuam tendo lucros, né?
Tem a ver aí a dívida pública, o spread bancário, né? Muito alto. Por favor. Não, comentando assim, os 5 maiores bancos do Brasil, no terceiro trimestre de 2020, tiveram 17,4 bilhões de lucro. Se a gente pensar, comparando com o segundo semestre de 2020, isso foi uma alta de 29% no lucro. Se você comparar com o terceiro trimestre do ano passado, teve uma queda de 20,5%. É uma queda importante, mas você vê que com essa queda teve um lucro de 17,4 bilhões em um trimestre, entendeu? Então isso é bastante dinheiro. Daí, assim, quando a gente pensa, quando a gente tenta entender esse balanço, você tem, por um lado, que são instituições já bastante eficientes, então, ainda que tenha essa pressão para aumentar o tempo todo a eficiência, não é que a gente tenha um sistema financeiro inchado, cheio de empregos desnecessários, são instituições bastante eficientes e que, daí a minha opinião pessoal, tomam muito pouco risco. Então, se a gente for dar um exemplo, por exemplo, no começo da pandemia, tinha uma preocupação que muitas pequenas empresas vão entrar em uma situação financeira difícil, vão precisar de empréstimo. Então, o governo reduziu o compulsório dos bancos, disponibilizou 1 trilhão para os bancos, para aumentar a liquidez dos bancos, esperando que isso se revertesse em empréstimo. O que os bancos fizeram? Puseram esse dinheiro no bolso, puseram esse dinheiro em caixa, não emprestaram. Foram começar a liberar mais empréstimo posteriormente, quando o governo começou a se comprometer a pagar esses empréstimos em caso de inadimplência. As taxas de inadimplência do Brasil são baixas, inclusive mesmo com a pandemia, aumentou pouca coisa a taxa de inadimplência e foi desigual. Então, assim, os bancos estão num processo de agora o crédito, todo crédito tem que ter uma garantia, ou seja, para garantir que uma redução do risco de emprestar o dinheiro. Então, os juros, ainda que os juros tenham reduzido no último período, porque diminuiu a taxa Selic, tá? O Almir sabe explicar isso melhor que eu, mas os juros continuam num nível razoavelmente alto, as tarifas num nível mais alto ainda, e isso garante lucros num nível bastante pornográfico. E, além disso, só bem para concluir mesmo, você tem Então, os bancos têm diversas formas de reduzir o risco deles e, dessa forma, se apropriar de mais riquezas produzidas pela sociedade e continuam aplicando boa parte, tendo boa parte da sua renda extraída diretamente do Estado, seja por esses empréstimos com garantia do Estado, seja por manipular os títulos da dívida pública, que entra como ganho de tesouraria, e os bancos acabam se apropriando dessa liquidez. Então, é isso. O valor que os bancos têm que colocar como crédito, como dinheiro circulando na economia para ter lucros extraordinários é um percentual muito pequeno, infelizmente. Tudo bem, Thaís.